Fala, turminha! Bem-vindo ao canal do seu amigo Nerd. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 personagens que são diretamente inspirados no Superman da DC. O Superman ele foi criado em 1938 por uma dupla de quadrinistas americanos, o Joe Shuster e o Jerry Siegel. E de lá pra cá ele inspirou muitos e muitos personagens. Alguns inclusive são praticamente cópias descaradas do Super-Homem. Quer saber quem são? Então faz o seguinte, deixa seu like, se inscreve no canal e me encontra no vídeo após a vinheta. Eu aposto que o primeiro lugar vai ser surpreendente, hein? Então, turma, o Super-Homem, como vocês sabem, já é um personagem bem antigo. Ele tem aí 8 décadas, ele surgiu em 1938. No começo, os poderes do Super-Homem não eram todos esses que nós conhecemos, eles foram evoluindo ao longo dessas 8 décadas. Tanto é que inicialmente o Super-Homem, por exemplo, nem voava. Ele dava saltos, mais parecido com o que é hoje o caso do Hulk, por exemplo, da Marvel. À medida que os anos foram passando, o herói foi evoluindo para acompanhar aí a demanda das novas concorrências e também os gostos dos fãs do quadrinho. O Super-Homem é um dos heróis mais copiados de todos. E aqui então segue a lista de 10 personagens que são inspirados diretamente nele. Número 10, Capitão Pátria ou Homelander. Atualmente, quem tem o Amazon Prime pode curtir aí o Capitão Pátria, interpretado pelo Anthony Starr, no seriado da Amazon, The Boys. O Capitão Pátria, ele é uma cópia descarada do Super-Homem. Na verdade, ele é um análogo. Por quê? Porque ele é o Super-Homem agindo como se fosse um Capitão América. Ele é uma paródia, na verdade, entre o Superman da DC e o Capitão América da Marvel Comics. Só que ao contrário desses dois heróis, que são extremamente patrióticos e bondosos, o Capitão Pátria é um sádico, né? Tem um segredinho por trás do Capitão Pátria, eu não vou estragar, mas quem curte o seriado, assista o The Boys no Amazon Prime, e também tem o quadrinho do The Boys, da onde é inspirado o seriado TV. Por ser uma cópia do Super-Homem, o Capitão Pátria tem todos os poderes dele. Então tem super força, visão de raio-x, ele é invulnerável, ele é extremamente rápido, ele tem visão de calor. É praticamente um super-homem que age pro lado do mal. Número 9, Omni-Man. Omni-Man, ou Nolan Grayson, como é o nome dele, ele é um personagem que foi criado pela Image Comics. Então ele é uma concorrente da DC. O Omni-Man é o pai do Invincible. Ele é um membro da raça Viltrumite, uma espécie humanoide de origem extraterrestre que possui força sobre-humana, super velocidade, imortalidade, é uma coisa que o super-homem não tem, e voo. Como habitual para os Viltrumites masculinos, o Omni-Man ostenta um grande bigode. Então, tal qual o Saiyajins do Dragon Ball Z, ele tem aquele bigodão e o Saiyajins tem aquele cabelo preto. Então a ideia é basicamente essa. Todo mundo da raça dele usa um bigode. Cabe aqui uma curiosidade, ele no seriado TV do Invincible, ele é interpretado pelo J.K. Simmons, que foi o J. Jonah Jameson da trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. Número 8, Sheldon Sampson, ou Tópico. Para quem tem a Netflix aí, né, sabe que o Tópico é um personagem daquele seriado que lançou esse ano e já foi cancelado pela Netflix, que é o Legado de Júpiter. Eu particularmente gostei do seriado, embora um pouco parado. O Legado de Júpiter apresenta ali uma espécie de Liga da Justiça que surgiu nos anos 1920. O Sheldon Sampson, ele é o líder deles. Então ele é o super-homem desse grupo. Eles ganharam os poderes deles numa ilha misteriosa. E o Sheldon, assim como o Super-Homem, ele possui praticamente todos os poderes do Kryptoniano. Então ele tem poder de voo, super força, resistência, lesão, uma super velocidade incrível. Ele pode ir da Terra até a Lua de Júpiter, que é uma velocidade de basicamente 170 milhões de milhas em 3 horas. Então ele voa rápido para burro. Ele possui poder telecinético, ele possui visão de calor, ele possui super audição. Ele está pau a pau com o Super-Homem. Ele é extremamente bem baseado no Super-Homem e até vamos colocar com algumas coisas a mais que o Super-Homem não tem. Por exemplo, o Super-Homem não tem telecinesia. Mas aí é um personagem que descaradamente é o Super-Homem. De roupa branca, barba e cabelo branco. É, porque o Tópico é velho. Para quem não sabe, o Tópico já é um senhor. Ele envelhece, assim como o Super-Homem, ele envelhece de maneira bem mais lenta.
Número 7, Hyperion, ou Mark Milton. Agora, para quem é fã da Marvel, eu vou pedir licença, mas eu vou entrar um pouquinho no território da Marvel. Até porque a Marvel copiou o Super-Homem descaradamente. Os nossos próximos 4 personagens dessa lista são inspirados no Super-Homem. E o primeiro, como eu falei, é o Hyperion. O Hyperion, ou Mark Milton, né? Na verdade, essa é apenas uma das encarnações do Império. Ele tem várias encarnações. Ele é o fundador do Esquadrão Supremo, na realidade dele. E ele é o último Eterno, que é a raça dele que sobrou no planeta Terra. Então a origem dos poderes dele vem daí. Como todo membro da sua raça, ele tem super força, ele pode rivalizar com o Hulk, com o Thor. Ele tem super velocidade, durabilidade, voo. Ele tem uma visão UV, ele tem audição de rádio, ele tem audição de radar. E tem uma visão atômica que seria a visão do calor do Super-Homem. Então ele é descaradamente uma versão do Super-Homem que a Marvel criou. Número 6, Sentinela, ou Robert Reynolds. Não é Ryan Reynolds, é Robert Reynolds. Não é o cara que interpreta Deadpool. O Sentinela, ele é um cara que ele roubou o soro do super soldado que foi criado pelo Projeto Sentinela. Então eles pegaram ali o soro do Capitão América, tentaram aprimorar ao máximo, e esse cara entrou lá, que é o Robert Reynolds, era um viciado em metanfetamina, invadiu o laboratório, viu um negócio brilhando lá e resolveu tomar, que era o laboratório do professor Cornelius. Esse soro aprimorado que o professor Cornelius tinha criado deu para ele o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Então você pensa, o cara é extremamente poderoso, é praticamente um deus. O Sentinela da Marvel, ele é um deus basicamente. Ele chega aí até além do Super-Homem hoje, do que é o Super-Homem hoje na DC. Ele está muito mais porque é o Super-Homem da era clássica, né? Que o cara podia arrastar ali dezenas de planetas. Basicamente, o Sentinela está mais que o Super-Homem daquela época que para o Super-Homem de hoje. E os poderes do Sentinela são os mais variados. Ele tem manipulação molecular, ele tem super força, velocidade sobre-humana, vigor sobre-humano, agilidade sobre-humana, reflexo sobre-humano, sentidos sobre-humanos. Para você ter uma ideia, ele saiu no braço de igual para igual no Hulk contra o mundo, onde o Hulk estava extremamente furioso e já tinha derrotado basicamente a Marvel inteira. O único que conseguiu parar o Hulk foi o Sentinela. Embora eu acho que ali ele também tenha segurado, viu? Porque se a gente for ver bem, o poder de 1 milhão de sóis explodindo é muito superior ali à energia gama do Bruce Banner. Me desculpe aí quem gosta do Hulk, mas eu acho que o Sentinela põe o Hulk no bolso. Número 5, Marvel Azul, Adam Brashear. O Adam Brashear ele se tornou o líder de um projeto que tinha a tentativa de criar ali um reator negativo baseado em antimatéria. O que aconteceu? Bom, como toda história de gibi, esse reator explodiu e o Adam Brashear foi bombardeado por toda aquela radiação. Assim ele se tornou um reator de antimatéria vivo, só que estável. Coincidentemente, assim como o Bruce Banner, ele não é radioativo. Ele tem uma origem parecida com a do Hulk, mas ele é instável. E o que acontece? Ele, o Marvel Azul, drena do universo antimatéria a energia dele, o poder dele, da mesma forma que o Super-Homem drena do Sol. O legal que cabe falar aqui da criação do Marvel Azul é que quando o Kevin Greviox baseou o Marvel Azul no conceito do Super-Homem, ele pensou o seguinte: o que aconteceria se o Super-Homem fosse um homem negro nos anos 60? Como todo bom clone ou personagem baseado no Super-Homem, o Marvel Azul ele possui a velha super força, né? Uma percepção humana aprimorada, ele é praticamente vulnerável, ele voa, ele tem super velocidade, ele tem reflexo sobre-humano, agilidade sobre-humana, vigor sobre-humano, fator de cura, longevidade, ele também envelhece devagar, sentidos sobre-humanos, audição, visão e por aí vai. São vários os poderes dele. Mas ele é, como a citação do próprio autor diz, claramente baseado aí no Super-Homem. Ele seria um Super-Homem negro da Marvel. Número 4, Gladiador, ou Kalark. Kalark é um membro da raça de Strontium e nasceu sob o governo de Shi'ar. Todos os Strontians nascem com capacidade de grande força e vários superpoderes, mas só podem usá-los quando estão completamente devotados a um propósito. Temendo uma rebelião de Strontium, o imperador Shi'ar ordenou que Kalark, entre outros Strontians, matasse os anciões de Strontium. Apenas Kalark foi dedicado o suficiente para cumprir a ordem. Os outros foram mortos
quando seu compromisso vacilante os enfraqueceu. Como recompensa por suas ações, Calarque foi nomeado pretor, líder da Guarda Imperial Shi'ar. Que coisa, não? Apenas a título de curiosidade. O cargo de pretor aqui, no caso da Guarda Imperial Shi'ar, tem o mesmo poder e a mesma importância dos pretores da Guarda Imperial Romana. Assim sendo, o pretor da Guarda de Shi'ar e o pretor do caso dos romanos, do Império Romano, era um título dado apenas para aqueles líderes, aqueles generais que tivessem maior talento e fossem mais fiéis ao Império. Para quem assistiu o desenho clássico do X-Men que passava na Fox e chegou a passar na Globo, o Gladiador ele aparece lá. O Gladiador ele é tão descaradamente baseado no Super-Homem que o nome Calark, ou Calark, é a junção do nome kryptoniano Kal-El do Super-Homem com o nome terráqueo dele, que é Clark. Então, Suspeitei desde o princípio. fica Kal, kryptoniano, e Clark, terráqueo, Kal-Lark, ou Calark. E como todo bom clone do Super-Homem, o Gladiador ele tem força, velocidade, resistência, agilidade, reflexo, durabilidade, poderes sobre-humanos como super sopro, sopro congelante, visão de calor, habilidade psionica, isso o Super-Homem já não tem, e voo. Número 3, Apollo, Andrew Pulaski. Não é só a Marvel que copia a DC, a própria DC copia a DC. O Apollo, ele é uma prova disso. O Andrew Pulaski, ele é um ex-soldado que participou aí de um projeto liderado pelo Henry Bendix. É uma origem parecida com a origem ali do Capitão Pátria, para quem assiste ali o The Boy. O que aconteceu? O cara injetou nele um soro bioprojetado que deu para ele as habilidades fantásticas dele, incluindo super força, visão de calor, um alto grau de vulnerabilidade, além do fato dele drenar as energias dele diretamente do Sol, assim como o Super-Homem faz. E também como o Super-Homem, no caso, por exemplo, dele queimar toda a energia dele, ele fica uma pessoa normal. Ou seja, se o Apollo entrar numa luta de dia e anoiteceu e o Apollo está lutando, ele queimar toda a energia que ele tem, à medida que o Sol não está mais lá, ele vai ficando mais fraco. Isso é similar ao fato do Super-Homem, por exemplo, que se ele ficar privado da luz solar por muito tempo, o corpo dele gasta energia armazenada e ele se torna uma pessoa normal. E o segundo lugar da nossa lista é do Caçador de Marte, John Jones. O Caçador de Marte, assim como o Super-Homem, ele é o último sobrevivente do planeta Marte. O que aconteceu é que teve uma guerra, uma praga lá no planeta Marte, e o John Jones foi o único que sobrou. Ele acabou sendo teleportado acidentalmente nos anos 50 para a Terra pelo professor Sauerdell. Quando o professor viu que o John Jones tinha sido teleportado através da máquina que ele tinha construído, ele se assustou com a forma do John Jones, que é um ser alto, verde, com olhos vermelhos, teve um susto muito forte e acabou morrendo de infarto. E aí o Caçador de Marte acabou ficando aqui pela Terra, porque ele não tinha mais como voltar para Marte e porque Marte também estava desolado. A partir desse momento ele mudou de forma, porque ele pode mudar a aparência dele, e adotou o nome de John Jones. O Caçador de Marte, que não é simplesmente aquela cópia simples e pura, ele também tem poderes que não são só apenas iguais do Super-Homem. Ele tem poderes que vão além. Por exemplo, ele pode mudar de forma, ele controla as moléculas do corpo dele. Ele pode ficar invisível, ele pode ficar também intangível. Ele fica como se fosse um fantasma. Ele tem ali um gênio correspondente ao Batman, mas também tem uma capacidade telepática correspondente ao Professor Xavier da Marvel. O John Jones é claramente o telepata mais poderoso da DC. Fora esses poderes que eu falei, tem aqueles que daí sim são iguais ao do Super-Homem. Ele tem a super força, no caso, no mesmo nível do Super-Homem. Tem histórias que inclusive dizem que ele tem mais força que o Super-Homem. Ele também tem visão no raio-x, visão microscópica, visão infravermelho e também tem uma visão de calor. O engraçado do John Jones é que ele tem uma visão de calor, mas o ponto fraco dele é o calor, ou seja, o calor afeta os marcianos, ele não é invulnerável ao calor. Aqui vai uma curiosidade, no Brasil, até meados de 2010 por aí, o John Jones ele era chamado de Ajax o Marciano, que é uma coisa que vem lá da Ebal, da década de 70, que foi a primeira editora que trouxe as histórias dele para cá. E finalmente nós chegamos aí ao número 1
da nossa lista. Ele é nada mais, nada menos que o Capitão Marvel, o Shazam ou o Billy Batson. Mas aí você vai me perguntar, nerd, que negócio é esse? Como assim, Capitão Marvel? Meu amigo, isso é assunto que cabe um vídeo inteiro. Então, se vocês quiserem, eu posso até fazer esse vídeo para vocês, para explicar essa história. Na verdade, Shazam é a palavra que o personagem grita para poder acessar os poderes, que o Billy Batson grita. O nome dele nunca foi Shazam. Na verdade, o mago que dá os poderes para ele, esse sim chama Shazam. E a palavra, na verdade, que ele fala, Shazam, é um acrônico. Por quê? Ela é a junção é de vários nomes, com cada um com seu significado. Então, além de ser o nome do mago, que dá os poderes para ele, Shazam também é o quê? A letra S é a sabedoria de Salomão. O H é de Hércules, onde vem a força dele. O A é de Atlas, onde vem a resistência, o vigor, a invulnerabilidade do Capitão Marvel. O Z de Zeus é de onde vem o poder, a magia. O A de Aquiles, de onde vem a coragem dele. E por fim, mas não menos importante, o M de Mercúrio, de onde vem a velocidade. Tudo isso aí são os atributos físicos que ele recebe quando ele grita a palavra Shazam. Ele acaba encarnando o campeão do mago Shazam. O legal falar do Shazam é que os poderes dele, teoricamente, são drenados de deuses gregos. Só que o Salomão não é um deus. E muito menos grego. No, God, please, no! No! Mas enfim, eu acho que na hora o cara ali, o criador do Shazam, que era no caso a editora Falsete, ele não tinha um deus grego para botar o S e acabou colocando ali Salomão. Já a contraparte dele, que inclusive vai sair o filme agora do Dwayne Johnson, que é o Adão Negro, esse sim tem o S porque ele tira todos os poderes dele de deuses egípcios. E aí sim, todos os deuses são egípcios. Mas é isso aí, pessoal. Esses são os 10 personagens que são inspirados, que são cópias descaradas do Super-Homem. Mas tem uma menção honrosa. Para quem é fã de mangá, para quem é fã de anime, tem um personagem muito famoso que é inspirado no Super-Homem. Esse personagem é o Goku do Dragon Ball Z. Sim, meus amigos, o Akira Toriyama é um fã declarado do Super-Homem. No começo da história de Dragon Ball, o Goku não era totalmente inspirado no Super-Homem. Mas a partir de Dragon Ball Z, onde o Akira Toriyama teve que explicar toda a origem do Goku, aí sim ele se baseou no Super-Homem. Ele é o último sobrevivente do planeta explodiu, assim como Krypton. Ele veio pra cá numa nave, quando era criança, da mesma maneira que o Super-Homem. Ele tem 3 inimigos que são os últimos sobreviventes do planeta Vegeta, que é o próprio Vegeta, que depois acaba virando amigo dele, o Nappa e o Raditz, que é irmão dele. O Super-Homem, ele tem 3 kryptonianos que escaparam da explosão de Krypton na Zona Fantasma e também tem os mesmos poderes que ele, que são o General Zod, a Faraora e por último o Non. Na verdade, depois a gente descobre no Dragon Ball Z que tem mais Saiyajin sobreviventes, da mesma maneira que nós descobrimos nas histórias do Super-Homem que tem mais kryptonianos sobreviventes. Por exemplo, agora no Dragon Ball Super tem todo um planeta de Saiyajin que não explodiu. No caso do Super-Homem, tem a cidade de Kandor, que está engarrafada pelo Brainiac. O Goku tem super força como Super-Homem, o Goku tem super velocidade como Super-Homem, o Goku voa como Super-Homem. Então, no mangá muito famoso do Akira Toriyama, o Dr. Slump, que é protagonizado por Arale, né? Colocou lá o Super-Homem dele. Ele chama Superman e ele é o Super-Homem. Ele tem a mesma roupinha do Super-Homem. O Akira Toriyama, ele é um fã declarado do Super-Homem e ele deu um jeito de botar o Super-Homem dele no Dragon Ball, que seria o Goku, e também colocar um Super-Homem no Dr. Slump, que é o Superman. Mas é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e se vocês quiserem que eu faça um vídeo só especialmente falando da questão DC versus Marvel, Capitão Marvel, eu posso fazer para vocês. Belezinha? Então um abraço, até mais.